quais são os melhores suplementos para melhora do desempenho esportivo, de acordo com o Jornal Internacional da Sociedade de Nutrição Esportiva, num artigo publicado lá em 2018. Você consegue ler esse artigo aqui de graça, ele é aberto no próprio site deles, na jissn.biomedcentral.com. Você consegue ler lá, e lá é interessante você dar uma lida, até porque ele não fala apenas só sobre suplemento alimentar. Ele fala sobre um monte de coisa, sobre todos os macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína, gordura. Ele fala sobre micronutriente, vitamina, mineral, consumo de água, a frequência de alimentar, nutritional time. Vale a pena conferir, é um bom artigo, tá? Eu trouxe para vocês aqui hoje sobre a parte de suplementos alimentares que envolve o desempenho esportivo, que ele separou em 3 categorias. A categoria A, que são categorias, não, na verdade que é a categoria que tem uma maior evidência científica por trás, mostra alta eficácia e segurança. A gente tem a categoria B, que é mais limitada, é mais mixada quando a gente pensa nessa eficácia, e a C, que tem baixíssimo, quase nenhum quanto à eficácia e a segurança do uso. Já que a ideia aqui é mostrar os melhores, então eu trouxe aqui apenas a categoria A, mas no último slide eu mostro quais são os suplementos B e os suplementos categoria C. Então, vou só citar para vocês, não vou aprofundar sobre cada um deles, mas 2 desses suplementos, já citado, na verdade 3, se eu for levar em consideração os carboidratos, já fiz sobre um vídeo isolado, tá? Então eu vou só citar aqui, mas caso você queira entender um pouquinho mais, é só você procurar no meu próprio canal que você encontra. Um deles, por exemplo, é a beta-alanina, que eu já fiz um vídeo sobre, que a ideia da beta-alanina aqui é elevar os níveis de carnosina. A carnosina é um tamponante intracelular, então vai aumentar o desempenho esportivo, a sensação de fadiga, né? Aumento de força no consumo, em atividades que variam de pelo menos de 1 a 4 minutos, tá? Lembrando que para você conseguir elevar os níveis de carnosina suplementando beta-alanina para exercer essa função, requer pelo menos aí 28 dias com uma suplementação que varia de 4 a 6 gramas de beta-alanina por dia, normalmente fracionado em mais ou menos 4 a 6 doses. Mas também tem evidência mostrando que a suplementação de beta-alanina é capaz aí de encurtar um pouco esse período para aumentar os níveis de carnosina, tá? Mas o problema é quando você leva muita dose, você pode ter colaterais, né? O mais famoso deles é a parestesia, que é aquela coceira, né? Aquela sensação de formigamento. Outro suplemento, também citado na categoria A, é a famosa cafeína, que está praticamente em todos os pré-treinos que a gente tem. É interessante que quando um paciente sempre mostra um pote, a gente procura, pesquisa junto lá no consultório sobre os níveis de cafeína, às vezes tem um modo lá, pré-treino ultra, em comparação ao normal. O que difere um do outro é a quantidade, a dosagem de cafeína que tem. Normalmente os mais fortes têm mais cafeína. Mas a dosagem varia de 3 a 9 miligramas por dia, normalmente sendo suplementados de 30 até 1 hora e meia antes do exercício, é mais padrão 30 minutos antes. E a finalidade da cafeína serve tanto para o exercício aeróbico como exercício anaeróbico para melhora da velocidade e da potência, né? Lembrando que melhora da velocidade e da potência foi até um artigo em ciclistas, mas também foi mostrado que ele pode ser um grande poupador de carboidratos, que é um dos próximos suplementos que eu vou mostrar, né? Que basicamente você poupando carboidrato, você vai ter mais reserva energética. E foi mostrado que a cafeína também consegue reduzir a percepção de dor desse usuário. Então você tem menos dor, você sente menos dor, você consegue perdurar por mais tempo, tá bom? Terceiro são os próprios carboidratos. Carboidratos são de extrema importância para a melhora do desempenho esportivo. Tem uma porrada de evidência mostrando melhoras no desempenho esportivo comparado a dietas low carb. Basicamente, você tem que os carboidratos, a finalidade padrão dele é elevar os níveis de glicogênio muscular, que é como se fosse um combustível desse seu exercício físico. A recomendação diária de carboidrato para melhora de desempenho varia de 5 a 8 gramas por cada quilo de peso que você tem por dia, e onde a sua refeição, que deve conter a maior quantidade de carboidratos para garantir com que você tenha níveis de glicogênio adequado, que varia de mais ou menos de 4 a 6 horas antes desse exercício físico. Você pode fazer uma refeição que contém carboidrato antes, mas dê mais preferência para 4 horas antes desse exercício com altas quantidades de carboidrato. Já fiz um vídeo também sobre recomendação de carboidrato no canal, caso você tenha ficado curioso sobre essas informações. E temos também a creatina. Creatina é um outro vídeo que eu já fiz bastante vídeo sobre creatina. A suplementação dela é de 0,1 grama por cada quilo de peso por dia, ou aquela dosagem padrão de 3 a 5 dias. Ela também, que nem a beta-alanina, ela só vai fazer realmente efeito quando começar a saturar essa célula dela. Então o efeito dela também é a longo prazo, tem que tomar todos os dias. Normalmente uma dosagem de 0,1 ou de 3 a 5 gramas por dia,
15 a 20 dias para começar a fazer o efeito, tanto efeito anaeróbio como efeito aeróbio. Muitos só citam ela como aumento de força e de ganho de massa muscular. Mas eu tirei do próprio artigo que ele mostra muito mais os efeitos de creatina. Um deles, que eu citei anteriormente, que eu falei que o glicogênio muscular é importante para melhorar o desempenho esportivo, a creatina consegue poupar esse glicogênio e também auxiliar em acelerar esse processo de estoque. Também melhora a tolerância do exercício, recuperação, capacidade aeróbica e esforço, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em sprints, consegue aumentar. Então, exercícios de curta intensidade de alta intensidade e de curta duração poderão ser beneficiados com o uso de creatina. E por fim, a gente tem o bicarbonato de sódio, né? Quando você treina, você tem um aumento, um acúmulo de H+, né, de um ácido e também de dióxido de carbono. E esse acúmulo, tanto no músculo como no sangue, começa a ter mais fadiga. E o bicarbonato, esse mecanismo de bicarbonato, ele tem como função eliminar isso, reduzir isso. Então você consegue reduzir a sua percepção de fadiga, você melhora o seu desempenho, principalmente em atividades que variam de 1 a 3 minutos de atividade. A suplementação dela varia, né? No próprio artigo ele cita que você poderia consumir como se fosse um pré-treino de 0,3 gramas por cada quilo de peso que você tem, né? 0,3 gramas de bicarbonato suplementados de 60 a 90 minutos antes do exercício. Ou você poderia utilizar o protocolo de 5 gramas de bicarbonato 2 vezes ao longo do dia, por durante 5 dias também, com a intenção de você aumentar essas reservas e reduzir a acidez do exercício provocado, então, consequentemente, perdurar mais também. Um estudo que foi referenciado, né, um APUD que foi feito, é pelo próprio HIIT, né, aqueles exercícios de alta intensidade intervalados, que quando foi suplementado bicarbonato de sódio pré, esse exercício melhorou o desempenho em 23 ou 25%, tá? Então poderia ser interessante o uso também. Muitos esquecem do bicarbonato de sódio. Então, esses foram os suplementos que foram citados no artigo, lembrando que ele também cita sobre água de extrema importância também, mas já que não é considerado um suplemento alimentar, eu não coloquei aqui no vídeo, né? Mas água também, se você tem uma redução de 2 a 3%, já tem uma perda de desempenho esportivo muito evidente, então é necessário manter um equilíbrio de água, ingestão de água durante essa atividade, que pode variar aí de 400 até 1 litro de água aí por horário, mas depende também do quilo de peso, né? Eu vou fazer um vídeo sobre água é bem importante. E já que só citei aqui apenas os melhores suplementos, deixo para vocês aqui a categoria B e a categoria C, né? Então B a gente tem BCA, os Essential Amino Acids, HMB, glicerol, nitrato, taurina, quercetina. O C a gente tem arginina, glutamina, ribose, o TCM e muito mais, tá bom? É um vídeo rápido apenas para citar para vocês aí, para não deixar todos tão longos e às vezes não tão atrativos. Valeu, pessoal. Até a próxima.